Por favor, abram as suas Bíblias no primeiro texto que eu decorei quando convertido, os meus primeiros anos de convertido, Provérbios 18:1. E hoje vamos meditar sobre esse tema, vencendo a solidão e os perigos e as necessidades dela também. Irmãos, olha o que diz Provérbios 18:1. Eu vou ler aqui na NVI, mas do jeito que eu aprendi desde os meus primeiros anos de convertido. Na NVI está assim: quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. O jeito que eu decorei foi assim, o solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Essa é uma Bíblia antiga. Mas, irmãos, o que é este mal ou essa necessidade algumas vezes? A solidão. A Bíblia, quando vai falar, quando Deus está olhando ali, meio que parece que está fazendo uma avaliação de toda a sua criação, você vai vendo assim que cada coisa que Deus criou, Ele vai dizer: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era muito bom. Você vai ver assim, mas de repente no capítulo 2, no versículo 18, Deus faz uma avaliação do que não é bom. E no capítulo 2, versículo 18, Deus vai dizer que não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor já percebeu que a situação de Éden, a situação favorável para o homem, precisava ser completa, porque não é bom que o homem esteja só. Há o perigo da solidão ser uma escolha pessoal. Olha o que a Bíblia diz sobre a escolha, o indivíduo que escolheu. Olha o que o sábio Salomão vai falar sobre isso para nós, em Eclesiastes capítulo 4. No capítulo 4 de Eclesiastes, olhe para os versículos 7 e 8, lá perto de Salmos, perto de Provérbios. Eclesiastes eu garanto que está aí na tua Bíblia. Quem tem no app é mais fácil, né? Mas a Bíblia está difícil de ser manuseada agora. Olha o perigo, irmãos. Havia um homem, Salomão falando sobre, havia um homem totalmente solitário. Não tinha filho, nem irmão. Trabalhava sem parar. Contudo, seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava: para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo, é um trabalho por demais ingrato. Eu nunca tinha pensado de que a solidão por escolha própria é uma espécie de ingratidão, né? Uma espécie de ingratidão, quando ela é opcional mesmo. E a Bíblia termina, eu achei interessante isso aqui, é um trabalho por demais ingrato. E talvez essa ingratidão, ou melhor, esse isolamento aqui está ligado muito a uma questão, talvez de avareza, né? De não querer compartilhar, de não querer gastar, e na verdade a Bíblia até nos estimula a tomar cuidado com isso, porque nós precisamos de estarmos juntos. Elias se sentiu muito só. Olhe para o que diz 1 Reis. Os irmãos abram as suas Bíblias lá. Essa crise que Elias teve. Eu acho impressionante, não é? Que a gente passa por esse texto, lembra daquela batalha enorme que Elias teve, e de repente, Elias se sente assim no versículo 14. Olhe para o versículo 14, irmãos. Ele diz assim,
E agora me dizes o que vai dizer ao meu senhor, ou melhor, desculpa, irmão, 19, perdão, 19:14, não 18:14. O Senhor pergunta para Elias no versículo de número 13. Quando Elias ouviu, puxou a capa para abrir o rosto, saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. Elias, ele tinha um sentimento de solidão. Ele tinha uma solidão interna assim. Ele falou assim: eu estou sozinho. E tudo isso, irmãos, depois de ter tido uma das mais tremendas experiências, que foi ter o seu ministério autenticado por Deus, quando ele faz aquele, no capítulo 18, aquele embate, né? Aquela disputa, aquela prova do poder de quanto Deus era poderoso, que o Deus de Israel era o Deus de Elias, e ele respondeu em forma de fogo. De repente, Elias está aqui se sentindo totalmente só. E muitas vezes a gente se sente assim. E é interessante que a solidão de Elias era uma solidão de quem ele não via quem estava com ele. Mais tarde o Senhor vai falar para ele assim: Elias, você não está sozinho. Eu reservei mais de 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Mas Elias não se sentia assim. Elias não via isso. Elias não percebia assim. Como Elias, muitas vezes, irmãos, nós nos sentimos assim. Estamos no meio da multidão, estamos no meio de muita gente, estamos até em família, mas ninguém sabe o que está acontecendo dentro de mim. Ninguém sabe como eu não tenho uma disposição. Isso é muito perigoso, porque isso vai levando a pessoa a ter sentimentos fora da realidade. E aí é um passo para a depressão, para momentos angustiosos. Elias entrou num processo de depressão. Ele foi para uma caverna. Deus precisou tratar de Elias. Eu me lembro muito bem que quem há muitos anos atrás ministrou sobre a depressão de Elias aqui foi a nossa querida irmã Leolina, esposa do Creyson. Ela falou sobre a depressão de Elias. Muito rico aquela mensagem. Irmãos, é interessante isso. Você estar rodeado de pessoas, mas está se sentindo só. A falsa solidão, parecida com essa de Elias, aparece em Isaías, capítulo de número 49. Abra a tua Bíblia lá em Isaías 49. Olhe comigo, irmãos, para o versículo de Isaías 49. Olhe comigo para o versículo de número 14. Isaías, vamos ver se eu estou certo aqui, se eu não anotei errado, né? Como é que está aí, Mateus? Isaías 49, 14. A falsa solidão. A Bíblia diz assim, Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou. O Senhor me desamparou. Pare aí antes da gente ir para o que Deus vai falar sobre esse tema. Gente, olha o ponto que chega quando nós começamos a ser inundados pelo sentimento de solidão. A gente faz uma declaração dessa. Aqui a nação de Israel, num tempo difícil da sua história, se sentiu abandonado por Deus, que é a pior de todos os sentimentos. Por quê?
Porque é uma grande mentira. O salmista no Salmo 13, ele é um pouco audacioso também, ele chega a dizer para Deus assim: Senhor, até quando esquecerás de mim? Até quando virarás o teu rosto? Eu falei assim, esse cara é doido, cara. Antigamente, irmãos, eu ficava dando umas perseguidas em algumas músicas, mas depois quando eu fui começar a ler os salmos assim, que são músicas, eu falei assim, esses salmistas falam tantos absurdos e o Espírito Santo permitiu, vou parar de fazer isso. Mas você encontra nos salmos verdades do indivíduo, não verdades eternas. O que a verdade dele, o que ele estava sentindo, é parecido com o que a nação de Israel está sentindo aqui, se sentindo abandonada por Deus, se sentindo desamparada por Deus. Agora, olha a comparação que Deus faz, à beira do impossível, mas o possível. Haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não ter compaixão do filho que gerou? Raramente isso acontece, né, irmãos? Precisa ser uma pessoa doente, precisa ser uma pessoa com uns sérios problemas, ou de depressão, ou de enfermidade, ou de droga, uma mãe para fazer isso. Mas Deus coloca essa possibilidade dizendo assim, só para você ter uma noção, embora ela possa esquecê-lo, aí ele diz, eu não me esquecerei de você. Posso ouvir um amém? Gente, olha que coisa maravilhosa. O que estava acontecendo com aquele povo naquela época era uma falsa solidão, porque, vou te dizer uma coisa, é impossível um indivíduo criado por Deus estar sozinho realmente. Ele pode estar desprovido de presença de semelhantes, mas é impossível. O salmista afirma isso no Salmo 139, que não há um lugar no universo em que alguém possa ir e que a presença do Senhor não é manifesta ali. Então, a solidão, olha aqui para mim, quando se trata de Deus, é impossível que alguém esteja só. Em termos de real situação, da situação espiritual do indivíduo, ele pode, mais uma vez, ele pode estar desprovido da presença de semelhantes, mas jamais ele é um indivíduo esquecido por Deus. Quando você tiver, se por acaso você estiver vivendo um momento difícil, vença a tentação de achar que Deus te abandonou, de que Deus não está se importando, que Ele não está ligando para o que está acontecendo com você. Isso não é verdade. Isso não é verdade. É uma falsa solidão, é um falso sentimento baseado naquilo que Jeremias 17:9 vai falar, de um coração enganoso. Gente, a gente sente assim. Elias sentia que estava assim. Deus precisou dizer para Elias, você vai ver um pouco mais à frente no capítulo 19, Elias, você não está sozinho não, eu reservei 7.000, e logo depois Elias encontra um dos 7.000, que foi Eliseu, que não saiu da cola dele, não saiu do pé dele. Irmãos, é interessante isso, o que a gente sente muitas vezes, mas é muito bom ter essa convicção, de que diante de Deus, mediante o amor de Deus, o controle de Deus, o domínio de Deus, a solidão é algo impossível de acontecer, quando se trata da sua relação com Deus. Qualquer sentimento contrário a isso, pode ter certeza, duas coisas podem estar acontecendo. Você passando por uma situação de opressão muito grande, que você não consegue, a não ser acreditar no que a opressão está provocando,
e nenhuma mentira que o teu coração começa a dizer para si mesmo. Porque a Bíblia diz em Jeremias 17:9 que ele é enganoso, ele é perverso. Agora, tem a solidão necessária. Tem a solidão necessária. Aquela recomendada por Jesus, da qual ele praticou bastante. Quando você está lendo o Evangelho, de vez em quando você vai ver Jesus fazendo assim, saindo de perto dos seus discípulos para ir orar sozinho. E ele recomenda isso, a solidão necessária. Essa você precisa ter, e ela tem que ser circunstancial. Ela não pode ser uma prática da sua vida. Você tem que se preocupar com esse prazer que você sente de andar sempre muito sozinho. Isso é um perigo. Agora, a solidão necessária está explícita em Mateus 6, versículo 6. Olhe para Mateus 6,6, por favor, meu amado e minha amada. A Bíblia diz assim, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai que está em secreto. Amém, irmãos? Essa é a solidão necessária. A solidão que desprovê você da presença de seus pares, mas jamais da presença de Deus, ou da manifestação da vontade de Deus. Isto aqui, irmãos, é importante para a sua saúde espiritual, para você ser capacitado por Deus para enfrentar os desafios da vida, para você poder vivenciar o que vai estar escrito em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aí a Bíblia vai continuar dizendo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus. Você precisa praticar essa solidão necessária, circunstancial, porque é necessário você gastar tempo diante de Deus, compartilhar com Ele, falar em secreto, abrir teu coração, fazer como o salmista fez. Eu sempre lembro do Salmo 13, mas tem tantos salmos de muita audácia, ou como o próprio Jó fez, como o próprio Jeremias fez, e Deus chama a gente para isso. Quando você vai olhar no primeiro capítulo de Isaías, Deus fala assim, vamos conversar sobre a sua situação, ainda que o seu pecado seja mais vermelho que o carmesim, vamos falar sobre isso. O Senhor quer conversar, não porque Ele já sabe de todas as coisas, mas você precisa falar, você precisa conversar com Deus, é uma necessidade nossa. Por isso que Jesus manda termos essa solidão necessária, para não cairmos no engodo da falsa solidão, para não nos acharmos desprezados e abandonados. Irmãos, a luta e as angústias causadas por sentimentos que muitas vezes, esse sentimento, de mesmo quando você, como o próprio Elias, se sentiu sozinho, tem uma solução. É muito bom, deixa eu dizer uma coisa para você, é muito bom você ter pessoas para você praticar o que Tiago no capítulo 5 manda que nós façamos uns com os outros, que é confessai as vossas culpas uns aos outros. Pode tirar, mas é muito bom você ter amigos, pessoas de confiança com que você possa compartilhar. É um perigo você andar sozinho, de pessoas mesmo. A Bíblia vai dizer, não é bom que o homem esteja só. Deus depois vai falar, mas você pode pegar Eclesiastes, no próprio Eclesiastes capítulo 4 aí que eu li, você vai um pouco mais para frente, vai começar as expressões, melhor em serem dois do que um, e ali não está falando de homem e mulher não, ali está falando de companheirismo. Vença
a tentação, vença o prazer de você, de propósito, querer andar sozinho. Não compartilhar, ser essa coisa fechada. Tem alguém de confiança. É raro, mas todos temos. Todos temos. Todos temos alguém em que possamos confiar. Um amigo, um irmão, o pai, a mãe, os pastores, seu líder. É impressionante isso. Por quê? Por que a Bíblia mandou que andássemos em família? Porque família é para isso. E o ideal, irmãos, é fazer isso. Vença a tentação. Se você quiser vencer a solidão, pare, lembra do que Salomão detectou em Eclesiastes 7, no final do versículo 8, ele liga essa vontade, esse prazer de andar sozinho à ingratidão. Você tem tanta coisa boa para compartilhar, para ajudar alguém pode te ajudar, então sofra a tentação de enfrentar a sua vida sozinho. Olha o que a Bíblia diz, e eu quero me aproximar aqui da conclusão desta meditação de hoje. Abra a tua Bíblia, só para você ter uma noção como você não está sozinho. Em 1 Pedro capítulo 5, leia comigo esses versículos 7, 8 e 9, que é um aviso, tem um alerta aqui, de quem gosta de se aproveitar de você estar sozinho. Olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículos 7, 8 e 9 diz assim, ó: lance sobre ele, falando sobre Deus, para você fazer isso com Deus, tá? Lance sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Estou lendo na versão da NVI, é a que está aparecendo aí para vocês. Não, né? Está diferente. Essa aqui é a NVI? Então vou ler no meu mesmo. Nós vamos ler aí, ó. Estejam alerta, vigiem. Agora o próximo, né? Irmãos, olha só. Lance sobre ele toda a sua ansiedade. Agora veja só, estejam alerta, vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao derredor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Olha quem se aproveita da nossa decisão de andar sozinho, de não compartilharmos com Deus nem com ninguém. Satanás. Uma das coisas que a gente sabe é que a Bíblia então vai dizendo, Gênesis, não é bom que o homem esteja só. Provérbios 18:1, o solitário busca o seu próprio interesse. Eclesiastes, capítulo 4, versículo 8, uma atitude de ingratidão, você querer andar sozinho. Depois, você engana do coração, você achar até que Deus te abandonou, prato cheio para Satanás, é esse mesmo. E daqui a pouco, irmãos, nós estamos tão azedos, nós estamos tão achando que ninguém me ama, ninguém gosta de mim, ninguém quer, por quê? Porque realmente, eu já fui totalmente dominado por esse mal, por esse engodo de Satanás. Agora veja que lindo para mim, é o versículo de número 9, para você ver como que nós não estamos sozinhos mesmo. Olha, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé. Aí, olha só, irmãos, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Nós não estamos sozinhos nos nossos sentimentos de solidão. Nós não estamos sozinhos enfrentando, cada um de nós, irmãos, temos uma luta, temos um inimigo para vencer todos os dias, porque a nossa luta não é contra pessoas. Efésios capítulo 6, versículo 12 vai dizer isso, que a nossa luta não é contra a carne e o sangue,
mas contra as hostes espirituais da maldade. E não estamos sozinhos nessa batalha. Por isso é que não é bom enfrentarmos essa batalha sozinhos. Vamos nos unir. Vamos nos unir. Vamos estar juntos. Vamos nos predispor a ser companheiro de alguém. Vamos vencer a tentação de andar sozinho. Vamos compartilhar, vamos orar juntos, vamos buscar juntos. Eu sei que é uma situação cômoda, eu sou uma dessas pessoas, que preciso forçar a barra, para muitas vezes, mas eu forço a barra, para compartilhar, para falar algumas coisas. Há um tempo atrás, cheguei ali para a irmã Célia e para o irmão Marquinhos e falei assim: eu estou precisando de ir no monte. Deu 15 dias, velho. A gente estava no monte. E não foi o último monte, não, aquele outro monte, tá? Sabe por quê, irmãos? Tem hora que eu estou precisando ouvir uma boa palavra. Eu gosto de, aí eu curto mesmo. Por quê? Eu não vou cair na besteira de conhecer um pouco da Bíblia e ir na contramão dela. Como você vai vencer então? Vencendo a solidão. Não caia na mentira da falsa solidão. Tome cuidado com essa escolha e saiba, precisamos um dos outros e juntos a gente vai resistir ao inimigo. Você viu que a Bíblia diz aqui, ó, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm estão enfrentando muitas batalhas. Então, irmãos, vamos vencer no Senhor. No Senhor. Olha a possibilidade que Deus coloca. Pode uma mãe fazer isso? Ainda que ela faça, saiba, nunca duvide disso. O Senhor nunca te abandonou, o Senhor não está te abandonando e o Senhor não te abandonará. Apesar de você, hein? Sabe o que você faz, solitário? Você fica, mas eu não mereço mesmo. Você sabe, mas a solidão provoca a gente a entrar no mundo dos maus pensamentos. Mateus 15:19 fala que o nosso coração é cheio de maus pensamentos. Não caia nesse engodo, nessa mentira do seu coração e do inimigo de que Deus te abandonou.